Amém, irmãos? Nós vamos continuar vendo a ordem dos arrebatamentos. Amém? É nesse parêntese que nós temos nos detido. E os irmãos que têm acompanhado, essa ministração, nós já vimos o arrebatamento tanto do filho varão quanto das primícias. Amém, irmãos? Amém. Quando é que se dá o arrebatamento do filho varão e das primícias? Quando é que ele se dá? Na primeira? No início? Na No início da tribulação. Amém, irmãos? Então, no início da tribulação, antes de começar, ou para inaugurar a tribulação, os 7 anos finais, o filho varão, que são os mortos que morreram mártires no Senhor, são ressuscitados e arrebatados, e logo em seguida vão as primícias, que são aqueles vivos que vão estar aqui na volta do Senhor e serão arrebatados porque amaram o Senhor com amor incorruptível, um amor indestrutível. Amaram o Senhor e seguiram o Cordeiro aonde quer que ele fosse. Então esses são as primícias que são arrebatadas junto com o filho varão. Amém? Até aí? Tranquilo? E nós vimos lá em Levítico 23 que as festas de Israel são uma figura. E se nós virmos aquelas festas com olhar escatológico e profético, todas aquelas festas nos falam da ordem dos arrebatamentos. Os irmãos lembram disso? Então vamos abrir lá em Levítico 23 para a gente continuar vendo o que acontece a partir de agora. Então, só relembrando, irmãos, nós vimos aqui em Levítico 23, nas festas de Israel, eu vou passar bem rápido por esse capítulo, só para relembrar. Nós vimos que no versículo 10, ele nos fala daquele molho das primícias, que é um molho de cevada, porque a cevada, ela amadurece antes do trigo. Então, esse molho de cevada que foi colhido aqui, fala do próprio Senhor, que ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, esse molho aqui de cevada, do versículo 10, fala do próprio Senhor. E nós prosseguimos aqui para o versículo 17 e vimos esses 2 pães. Versículo 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Esses 2 pães aqui que nós vimos, irmãos, quem eles representam? Esse molho de cevada, que nós vimos no versículo 10, representa a ressurreição do Senhor. Quando ele se apresenta diante do Pai. Quando ele ressuscita e ascende aos céus. Esses 2 pães, que são pães levedados, e são também primícias ao Senhor, eles representam o filho varão, e o outro são as primícias. O filho varão são os mortos, mártires no Senhor, e as primícias são os vivos que estarão aqui presentes na volta do Senhor. Amém, irmãos? Bem devagar para os irmãos relembrar e sedimentar no coração, Mas as festas, elas continuam. E o que acontece aqui no versículo 22, irmãos? Ele fala assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então ele fala aqui da cega, da messe, desse campo maior de trigo que vai ser colhido, e fala das espigas, que eles têm que deixar nos cantos para os pobres, Então aqui aparecem mais 2 figuras, irmãos. Igual o campo de Boaz, que Ruth, ela colhia ali o que deixavam ficar pelo caminho, Mas Boaz, ele mandou colher o campo todo. E as espigas que ficavam era para os pobres. É a mesma figura aqui, irmãos.
Então, quem ficar aqui e não for nem primícia e nem filho varão, irmãos, o que vai acontecer? Eles vão passar por toda a tribulação, toda assim, eles vão chegar bem próximo ao final. E no final da tribulação, próximo ao final, próximo do Armagedon, vai acontecer essa colheita que ele está falando aqui, do versículo 22. Quando cegardes a messe da vossa terra. E essa colheita que vai ser uma colheita geral, irmãos. É uma colheita da maior parte do trigo, representa a maior parte da igreja que vai ficar aqui na tribulação. Ou seja, poucos serão arrebatados no início da tribulação. A grande maioria da igreja não vai estar preparada para ser arrebatada antes de começar a tribulação. A grande maioria vai ficar aqui. E isso nós vemos nessa figura aqui de Levítico 23. Agora vamos ver isso, irmãos, lá no Novo Testamento. Aonde que nós podemos encontrar isso? Lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. A grande maioria, porque o trigo, ele amadurece depois. O molho de cevada amadurece antes do trigo. E o cristão, ele na palavra, ele é comparado ao trigo. A maioria dos cristãos são trigo, né? O Senhor foi aquele trigo aquele grão de trigo que morrendo, caiu na terra, morreu e deu muito fruto, que é a igreja, que somos grãos de trigo. A grande maioria da igreja é trigo. E por que a grande maioria dessa colheita, desse campo, dessa messe, ela vai ficar aqui na tribulação? Por que ela vai ficar aqui e não vai ser arrebatada no começo? Nós vamos ver por quê. A gente viu que o filho varão e as primícias, eles foram arrebatados até onde? Até o terceiro céu. Até o trono de Deus. Isso nós vimos no capítulo 12 e no capítulo 14, do versículo 1 até o 5. Eles foram arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus. Quando nós formos ver o arrebatamento da messe, né, dessa grande colheita, nós vamos ver que o arrebatamento deles não vai até o trono. Vai até os ares. E quando fala dos ares, das nuvens, é porque o Senhor já se levantou do trono e já veio até a terra. E está nas nuvens. É a sua parousia. É a sua manifestação. É a sua presença nos ares. Então, por isso que esses que vão ser arrebatados depois, eles não vão até o trono, eles vão até os ares. Como nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas vamos bem devagar, porque é muita informação, e se for jogado rápido, vai embolar a cabeça dos irmãos, como a minha ficou muito embolada. Irmão. Até eu conseguir ver cada coisa no seu lugar, foi ler muito, foi estudar muito e consultar muito os irmãos. Né? Então vou bem devagar, para a gente entender bem o quadro. Né? Então a gente viu lá em Levítico 23, aquelas festas de Israel, que tem a colheita da messe, daquele grande campo de trigo, onde é feita aquela colheita. A maioria da igreja. E onde aparece isso aqui em Apocalipse? É no capítulo 14, no versículo 14. Fala assim: olhei e eis uma nuvem branca. Então ele já fala da nuvem. Ele não fala do Senhor do trono, mas fala do Senhor na nuvem. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse, irmão? Quem é esse? Semelhante ao filho do homem, que tem na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É o Senhor, pô. É o próprio Senhor, né? É o Senhor. Ele está coroado, né? Sim. É o Senhor que está onde, irmãos? Está numa nuvem branca. Assim como ele ascendeu aos céus, numa nuvem, da mesma maneira ele vai voltar. Não é isso que aqueles homens, varões brancos, falaram em Atos? Da mesma maneira que viste o Senhor subir entre nuvens, da mesma maneira ele vai voltar. E aqui ele está voltando na sua parousia. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem:
toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então aqui ele está falando sobre o arrebatamento da grande maioria dos cristãos, que só vão amadurecer depois. Por que eles são ceifados só agora, e não no começo? Porque no começo eles não estavam maduros. Não tinha como eles serem recolhidos. Poucos estavam maduros. Poucos estavam amando o Senhor com amor incorruptível, um amor indestrutível, um amor que não troca o Senhor por nada, irmãos. E foi disso que nós falamos semana passada, não lembra? Como se tornar primícia? Esse foi o assunto da semana passada. E teve muitos versículos que eu anotei aqui para falar, mas não deu tempo de falar para os irmãos. Né? Sobre o amor que nós temos que ter para com o nosso Senhor. Porque aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê, irmãos? Perseverar em amar o Senhor. E como nós podemos amar o Senhor com um amor indestrutível? Um amor incorruptível. Lá em João fala muita coisa sobre o amor. Se os irmãos pesquisarem lá em João, no Evangelho e nas epístolas, o que o Senhor fala? Aquele que me ama, obedece às minhas palavras, obedece os meus mandamentos. Né? Não é isso que ele fala lá? Em vários versículos? Então, irmãos, se nós amamos o Senhor, nós nunca vamos questionar os seus mandamentos. Em nada. E existe uma história de um irmão que estava na casa de um outro irmão e de madrugada o irmão viu a luz acesa lá debaixo da porta, né? E foi ver se o irmão estava precisando de alguma coisa, né? Ele bateu na porta, o irmão estava lá lendo a palavra, em oração, né? Ele perguntou, o que está fazendo aí, irmão? Ele, não, irmãos, eu estou aqui procurando mandamento para eu seguir. Isso que o irmão estava fazendo. Procurando mandamento na palavra para ele poder seguir. Será que eu estou seguindo tudo que o Senhor pediu? Será que não tem alguma coisa aqui que o Senhor ordenou e eu não estou seguindo? Esse é o amor que ama o Senhor e não negocia a sua palavra com nada, irmãos. Não, a palavra diz isso aqui, mas eu acho que é muito radical. Eu acho que esse pensamento aqui é melhor. Não tem muitos cristãos que fazem isso, irmãos? Estão atualizando a palavra? Estão tirando páginas da Bíblia? Não, isso aqui não é para os tempos de hoje. Isso aqui é lá para o passado. Esse não é o amor, irmãos, que ama o Senhor com amor incorruptível, indestrutível. Porque é um amor que quer selecionar o mandamento que vai seguir. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Né? Então, poucos se acharão dessa maneira, irmãos, no início da tribulação. Irmãos. Aqueles que não questionam o Senhor, mas seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. É esse o coração que nós temos que ter, irmãos. E não questionar. E como a Aline falou, como que nós podemos amar o Senhor? Amando os irmãos. Se nós estamos em briga com os nossos irmãos, em desavença com os nossos irmãos, será que nós amamos o Senhor com amor indestrutível? Né? Se nós temos atrito, se nós temos questionamentos, se nós temos reclamações, se nós temos murmurações, aquele que murmura não ama o Senhor. Mas aquele que leva o dano, porque isso que o Senhor mandou, sofreu dano, não é isso que Paulo fala aos Coríntios? Se você tem alguma coisa contra o irmão, vai até ele. Mas se ele não aceitar, você não vai bater boca com o irmão, você sofre o dano. Né? Você sofre o dano, irmãos. Então, murmuração, reclamação, briga com o irmão, briga com a esposa, com o marido, isso tudo nos desqualifica de nos tornarmos primícias, irmãos. Então a gente vê que o caminho ele é bastante estreito, né? E aqueles que não seguem por esse caminho estreito, eles vão ficar aqui para a tribulação, para serem provados, para passarem pelo fogo da tribulação. E nesse fogo da tribulação, irmãos, aí eles vão descobrir um amor indestrutível pelo Senhor. Porque esses que ficarem aqui, Malvino, eles não vão negar o Senhor por nada.
eles não vão negar o Senhor por nada. Mas eles vão ter que passar pelo fogo para poder chegar nesse patamar. Então ele fala aqui no capítulo 14 dessa grande ceifa do Senhor, né? Que ele recolhe esse trigo até as nuvens. Aqui no capítulo 13 de Mateus, irmãos. Vamos aqui no capítulo 13 de Mateus, rapidinho. Ele fala do mesmo arrebatamento. Nós lembram da parábola do joio e do trigo? Porque os discípulos fizeram uma pergunta, né? No versículo 28. Fala assim: queres que vamos e arranquemos o joio? Porque o inimigo plantou o joio, certo? No final do versículo 28. Aí ele responde assim: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, até o final, irmãos, o joio e o trigo vão crescer juntos. Mas no versículo 30 ele fala assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. A gente acabou de ler a colheita, irmãos, que aparece lá no capítulo 14 de Apocalipse. Aquela foice, porque aquele trigo já está maduro, pronto para a colheita. Então o Senhor passa a sua foice na seara, no campo, na messe, e colhe aquele fruto que já está maduro. É a mesma coisa que ele vai falar aqui no versículo 30. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Onde é que fica o celeiro, irmãos? É um lugar que fica entre o campo e o templo, ou a casa do dono do campo, certo? O celeiro é o lugar onde o trigo vai ser levado. Então, olha a figura. Tem a casa do dono do campo, tem o celeiro e tem o campo. E o que ele fala aqui? Recolhe primeiro o joio. Mas ele vai recolher o joio para quê, irmãos? Para ser queimado. O que é recolher o joio primeiro? Mas o que é recolher o joio? Na figura de Apocalipse. É reunir as nações para o Armagedon. As nações vão ser ajuntadas no campo de Megido. Elas vão guerrear contra Israel, contra Jerusalém. E é o Senhor que vai juntar essas nações ali. E essas nações vão sofrer a ira do Cordeiro. Então isso é recolher o joio. Ajuntar o joio para ser queimado. Mas o trigo, o que ele vai fazer com o trigo? Nesse mesmo momento em que recolhe o joio, em que as nações estão se juntando para serem destruídas pelo Senhor. Ele vai recolher o trigo no celeiro, que é a mesma coisa que arrebatar os santos que amadureceram e levar até os ares, até as nuvens. Estão percebendo a figura? Tanto de Levítico... Nesse momento, né, aquelas potestades no ar vão vir para a terra, e quem for arrebatado vai estar nas nuvens com o Senhor, nas regiões celestiais. A questão das potestades sendo destituídas dos lugares celestiais aconteceu quando o filho varão subiu, no início da tribulação. Nesse momento aqui do Armagedon, Satanás está na terra. A besta está na terra. Está todo mundo na terra. Né? Desde o início. É a dificuldade exatamente de quem é santo viver aqui. Por causa de não estar na tribulação. Eu entendo que alguns irmãos acreditam que a igreja vai passar pela essa grande tribulação. Eu entendo que o Senhor não vai separar até que venha o dia do juízo. Mas é aquilo que você falou, é porque para muita gente está tudo junto, mas é separado. É separado. Tem uma foto, depois eu até vou mandar, fala sobre, inclusive são 3 pontos, né? O arrebatamento do traslado, que é uma coisa, e a segunda vinda estabelecida do reino. Pô, cara, é muito... Se o Senhor já é rico, é uma coisa que... Mas isso aí é uma... Mas o que nós temos falado aqui, Theo, é que... Mas a tribulação, a grande tribulação na Terra, o Senhor vai separar
O Senhor separa. Então, a separação que você está falando, ela já aconteceu no início da tribulação. Antes do reino. Depois que o reino vai ser uma outra era. O reino é no final da tribulação. A gente não chegou lá ainda. A gente está começando a ver quem vai ser arrebatado para não passar pela tribulação. Não. Fala de trás lá. Tem um primeiro arrebatamento que não é até as nuvens, é até o trono, até o terceiro céu, que é o filho varão e as primícias. Isso nós já vimos. Já é matéria paga, não é? Matéria paga? Tranquilo? Matéria paga. Então nem toda igreja vai passar pela tribulação. Filho varão, que são os que morreram, entregaram a vida pelo Senhor, antes de acontecer o arrebatamento, né? E as primícias são os santos vivos no início da tribulação, quando o Senhor vem e vai. Então, parte da igreja vai ser arrebatada. Mas a grande maioria vai ficar aqui, que é o trigo no campo. E por que eles vão ficar até o final? Nós vamos ver. Porque tem alguns que acham que eles vão ser arrebatados no meio da tribulação. Tem outros que acham que vai ser arrebatado na primeira metade. Mas nós vamos ver que esses que são trigo, do capítulo 14, eles vão enfrentar a besta. Oi? Eles vão até o final, né? É, porque eles vão enfrentar a besta. Eles vão enfrentar o anticristo. E vão perder a cabeça, vão ser decapitados. Não, os remanescentes, 144 mil, esses vão ficar na terra. Eles são selados na terra. Né? Mas nós vamos ver isso bem devagarzinho, para não trazer uma confusão, né? Então ele falou aqui no versículo 40 de Mateus 13, complementando aquilo que ele falou aqui no versículo 30, né? Então no 13, 40 ele fala assim: pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será onde, irmãos? Quando? Na consumação do século. Quando que acontece a consumação do século? Leu 38 aí, 38 e 39 também. Ele vai falar quem é o campo, quem é o joio. Sim, esse aí os irmãos sabem, né? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. E quem semeou foi o inimigo, né? Que é o diabo. A ceifa é o quê, irmãos? Aquela ceifa de Apocalipse 14? O que é a ceifa de Apocalipse 14, irmãos? É a consumação do século. E os ceifeiros são quem? São os anjos. Então aquela foice que está na mão do Senhor, que ele recolhe o trigo, lá em Apocalipse 14, são os anjos de Mateus 13, que recolhem o trigo. Pegar, juntar, né? Pegar a parte Sim. do Apocalipse. E juntar com Mateus. Que a gente acha que está tudo separado, mas na verdade está tudo junto. Não, tá tudo junto. E quando que vai acontecer a consumação do século, irmãos? Esse é o ponto. Para sabermos até quando o trigo vai ficar na terra. Quando que acontece a consumação do século? A consumação dessa era, dessa dispensação. Quando é que ela acaba? Não é no final dos 7 anos? Então está aqui explicado. O trigo vai ficar no campo até a consumação do século, que é no final dos 7 anos de tribulação. Amém, irmãos? Amém. Bem tranquilo, bem sereno. Os irmãos que querem café, tem um cafezinho ali atrás ali, né? Mas vamos bem devagar. Então nós vimos Mateus 13 e Apocalipse 14. Vimos que a colheita vai se dar na consumação do século, da era. O trigo vai amadurecendo. O fogo vai fazer eles amadurecerem. O fogo da tribulação. Então no final, na consumação da era, eles são recolhidos. Mas eles vão ser recolhidos quando o joio for atado em feixes para ser queimado. Então o que acontece? Vou explicar direitinho. O joio, que são as nações, elas vão ser recolhidas em feixes, atadas em feixes, para ser queimados depois. O que é o joio ser queimado? Então o joio é juntado, olha só, o joio é juntado, certo? Para ser queimado, mas ele não é queimado imediatamente, ele somente é juntado. Quando o joio é juntado, atado em feixes, o trigo é colhido. Ele vai até os ares. Estão pegando a visão? Quando o trigo é levado aos ares no arrebatamento, acontece a queima do joio.
Então o joio é atado em feixes, o trigo é arrebatado e depois vem o Armagedon, para o joio ser queimado. Isso está no Apocalipse 14, mais uma vez, vamos lá. O joio sendo queimado, irmãos. E o que é o joio sendo queimado? É a vindima do capítulo 14 de Apocalipse, versículo 17. Versículo 14, 17. Apocalipse 14, 17. A gente viu a ceifa, certo? Aqui do versículo 14 até o versículo 16 de Apocalipse 14. E logo em seguida dessa ceifa, o que acontece? A vindima, a partir do versículo 17, que fala assim: então saiu do santuário que se encontrava no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. O que é isso aqui, irmãos? O que é essa vindima aqui? O que é essas uvas amadurecidas, essa videira da terra? É o joio sendo atado em feixes, que são os filhos do maligno, que são as nações se juntando para destruir Jerusalém, e nesse mesmo momento o Senhor vem para destruir essas nações. Ela é a videira da terra, não é a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira, irmãos? É o Senhor. Ele é a videira verdadeira. Mas ele fala aqui que essa videira é a videira da terra. É a videira que se diz verdadeira, mas é a falsa videira. E o Senhor vai pisar esse lagar das uvas. Por isso que em Isaías 63, as vestes do Senhor parecem salpicadas de sangue. Porque ele vai pisar o lagar e vai derramar a ira do Senhor sobre essas nações. A cólera do Senhor. Mas isso acontece quando, irmãos? Logo após a ceifa do trigo, que está aqui no capítulo 14, né? Isso, no final, juntamente com isso aqui, o anticristo é lançado vivo, né? Até a Geena, né? Amém, irmãos? Entendemos até aqui? Até aqui, tranquilo? Amém? Agora, nós vamos ver aqui no capítulo 14, irmãos, qual é o momento que acontece essa colheita aqui do versículo 14, do trigo. Que momento que acontece isso, irmãos? Aí, muitos interpretam que é no começo da tribulação, outros no meio, outros no final, mas a Bíblia explica a própria Bíblia, irmãos. Quando que vai acontecer o recolhimento desse trigo, que é a maior parte da igreja? Aqui, na própria passagem do capítulo 14, diz. Fala assim no versículo 9. Ó, Apocalipse 14, 9. Está antes do contexto da ceifa, que está no versículo 14, certo, irmãos? O que ele fala aqui? Ó? Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, aqui, irmãos, a besta, o anticristo, já está exigindo adoração. E quando que a besta começa a reinar, irmãos? Irmão, lembra que nós já vimos isso? Quando que aquele espírito que sobe do abismo entra no sétimo rei e se torna o oitavo? Quando que isso acontece, irmãos? Alguém lembra? No meio da tribulação. Na metade dos 7 anos. Da metade para o final é que começa o governo da besta, do anticristo. E nesse momento ele está exigindo adoração.
Ele já destruiu a Igreja Católica, que é a Babilônia, que está aqui no versículo 8, porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é adorado, porque só ele quer adoração. Ele quer adoração somente para ele. Então, a partir do versículo 9, ele já está na sua perseguição contra os santos, contra os judeus e contra os cristãos. Então, esse é o contexto, tá, irmãos? E aqui no versículo 11, ele fala o seguinte: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Quem não tem descanso, irmãos? Os adoradores da besta. Os adoradores da besta. Amém, irmãos? Receberam o sinal na testa. Isso, irmãos. Vamos lá. Vamos junto comigo. Eu não quero estar sozinho aqui não, tá, irmãos? Vamos juntos. O sinal da besta é aquele 666 que quem não receber não vai poder nem comprar e nem vender. Essa é a marca da besta, a besta, né? Nós não sabemos que marca é essa. Muitos falam que é um chip que vai ser colocado na mão e na testa, e quem não tiver esse chip não vai poder comprar e nem vender, e vai ser perseguido. Nós não batemos o martelo do que é essa marca. Mas com certeza, quem recebe essa marca é porque adora a besta e o anticristo. Está em adoração a ele. E eu faço aqui tranquilizo os irmãos, né? Por que eu tranquilizo os irmãos? Porque a palavra diz que nenhum cristão, verdadeiro cristão, que nasceu de novo, nenhum cristão vai aceitar a marca da besta. Nenhum deles. Só quem vai aceitar a marca da besta é quem não é salvo. É quem não nasceu de novo. Nenhum cristão vai aceitar a marca. Alguma coisa vai acontecer, irmãos. O Espírito Santo vai revestir de poder. Os 144 mil vão estar pregando em todas as nações. Terão as duas testemunhas lá em Jerusalém, pregando com poder e fazendo grandes sinais. Também vai ter um anjo, irmãos, que vai estar voando no céu, pregando o evangelho eterno. Então vai ter tudo isso, irmãos. Olha só. Vai ter um anjo voando, pregando o evangelho. E, irmãos, você está onde? Onde é que tem um anjo voando pelo céu, pregando o evangelho? Está aqui pertinho, irmãos. Aqui, ó. Versículo 6. Alguém pode ler em voz alta? E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação de tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: O que ele pregava, esse anjo? temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as montes das águas. E outro anjo. Não, só até aí. Olha a pregação desse anjo, irmãos. Isso aqui não é figurativo não, tá, irmãos? Vai ter um anjo pregando o evangelho eterno a todas as nações, falando o quê? Temei a Deus, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por que ele vai estar pregando isso, Malvino? Por que ele vai estar pregando isso, Malvino? Porque a besta vai estar exigindo adoração. Então o anjo vai estar voando, alertando todas as nações. Adore a Deus, adore o Senhor. E a besta na terra, não, adore a mim. Porque a besta vai dar facilidade àqueles que adorarem. Sim. Então por que os cristãos, eles não vão aceitar a marca da besta? Eles vão ser revestidos de poder. Vai ter um anjo pregando, vão ter duas testemunhas lá em Israel, fazendo fogo descer do céu, fazendo maravilhas. Vai ter 144 mil selados, pregando no mundo todo, fazendo sinais no mundo todo. Imagina, irmãos. Os cristãos, eles vão conseguir resistir isso tudo. Uns vão se esconder e não vão morrer. Outros vão ser capturados e vão ser decapitados. Mas nenhum cristão, irmãos, vai aceitar a marca da besta. Pode ficar tranquilo. Se nós ficarmos aqui, uma coisa é certa. Nós não aceitaremos o sinal da besta. Vai haver sofrimento? Vai haver perseguição? Vai. Mas uma coisa é certa.
nenhum de nós vai aceitar a marca da besta. É isso que a palavra nos fala. O Senhor vai capacitar quem tiver que ficar aqui, né? Então, O Senhor vai capacitar. suportar, né? Para suportar. Vai para suportar. Pode ficar tranquilo, tu vai perder a cabeça. Mas não vai aceitar a marca da besta. Né? Ah, irmão, onde é que isso está escrito? Me mostra na palavra. Capítulo 13 do Apocalipse, vamos lá. Capítulo 13, versículo 6. 13, 6 do Apocalipse. Alguém com voz alta aí pode ler? Pode ler, Roseli? 13, 6. Perdão, 13, versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui ele está falando da adoração ao anticristo. Ele fala o seguinte: quem é que vai adorar o anticristo? Adorá-la-ão, ou seja, a imagem da besta, né? Todos os que habitam sobre a terra. Mas quem são esses? Todos? Todos? Sem distinção? Não. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então só quem vai adorar a besta é quem não tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Ô, Maicon, mas aqueles que verdadeiramente Nasceram de novo. nasceram de novo, Né? pode mergulhar nas águas e falar assim, eu creio no Senhor. Não. Mas não, Só quem está com o nome no livro da vida do Cordeiro. Que não, não- mergulhou nas águas, eu creio, mas não está escrito. Porque não... Tem que ser um nascimento verdadeiro, né? Amém, irmãos? Amém. Todos aqui estão com o nome no livro da vida do Cordeiro, irmãos? Amém. Todos aqui nasceram de novo? Amém? Então ninguém aqui vai adorar a besta. Ninguém vai aceitar a marca da besta. Porque o Senhor vai nos revestir para resistirmos nesse tempo de provação. Porque qual é o propósito do Senhor de deixar a maioria da igreja na tribulação? Para adorar a besta? Não, pô. O propósito do Senhor não é esse. O propósito do Senhor é que nós amadureçamos pelo fogo da tribulação, irmãos. É um amadurecimento. Então a gente vê tanto o juízo do Senhor, mas também vê a sua misericórdia para com os seus. Né? Tá tudo junto, irmãos. O juízo do Senhor e a misericórdia. Mas aqueles que não estiverem prontos no início vão ter que passar pelo fogo. Porque João fala: virá aquele que é maior do que eu. Ele vos batizará com quê, irmãos? Com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. Esse é um batismo de fogo, irmãos. Né? Os apóstolos no começo, que foram perseguidos, eles passaram por esse fogo da tribulação. Muitos foram presos, sofreram, perderam a vida, foram crucificados, açoites, né? E muitos aqui vão passar por esse fogo para amadurecerem. Mais uma pergunta que eu faço para os irmãos. O Senhor, ele é digno da nossa vida, irmãos? O Senhor é digno da nossa cabeça? É digno de tudo. Amém? Então, dá a vida para o Senhor, irmãos. Não vai ser tão difícil quanto a gente imagina nesse período aqui. Porque a gente vai ver coisas tremendas acontecendo, irmãos, no mundo. Não vai ser um dia normal como a gente vive hoje, não. Vão acontecer coisas tremendas. A gente vai ficar assim, caramba, um anjo voando, né? Maravilhas sendo feitas, trombetas sendo tocadas, né? Taças sendo derramadas. A gente vai ver o mundo em convulsão. Os homens, eles vão temer o bramido do mar, porque o mar vai avançar, irmãos. Então a natureza vai estar toda em convulsão, irmãos. A gente vai ver que algo diferente vai estar acontecendo. Um terremoto mundial vai acontecer para inaugurar os 7 anos, irmãos. Então não vai ser algo normal que a gente... vou fazer meu almoço, vou fazer a janta, tranquilo, vou no shopping, vou no mercado, irmãos. O negócio vai ser tremendo, irmãos. Imagina agora esse. Que tem irmãos que falam que aquelas 2 testemunhas que vão pregar em Jerusalém, elas são chamadas de candeeiros. E quem também é chamado de candeeiro, irmãos, é a igreja. Certo? Lá no começo do Apocalipse. E tem irmãos que falam que como eles também são candeeiros, são 2 candeeiros, 2 testemunhas, alguns falam que é Elias e Moisés, outros falam que é Enoque e Elias. A gente não sabe quem são, né? Elias com certeza é.
Agora, se é Moisés e Enoque, tem dúvida, né? Mas alguns irmãos falam que essas duas testemunhas, porque são candeeiros, eles vão ter todo o poder da igreja durante esses 2000 anos de ensino da igreja. Ou seja, todo o poder que foi dado para a igreja nesses 2000 anos vai ser derramado sobre essas duas testemunhas, lá em Jerusalém, durante esses 3 anos e meio. Vai ser tremendo, irmãos, o poder que eles vão ter. Quem ficar, você acha que vai pregar também? Né? Vai. Vão ter os 144 mil selados dos judeus que vão estar pregando em todo mundo. É porque os crentes que ficarem vão servir o Senhor, né? Porque vai ter tanto poder, vão ser revestidos de poder na terra, e eles devem viver servindo até a morte. Sim, vão dar testemunho do Senhor também. E por isso que muitos vão perder a cabeça. Muitos vão ser decapitados. Mas vamos voltar aqui. Só faltam 10 minutos. O tempo passa rápido. Vamos voltar aqui para a gente ver o tempo que isso acontece, irmãos. O tempo que esse trigo é colhido. Essa ceifa acontece aqui do versículo 14 ao 16. A gente parou aqui no versículo 11 do capítulo 14. Vamos lá. Então, enquanto a besta está exigindo adoração, está perseguindo, no versículo 11 fala assim: a fumaça do seu tormento, ou seja, do tormento daqueles que adoram a besta, sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora, olha o que está escrito no versículo 12, irmãos. Alguém lê em voz alta aí, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lê agora a primeira palavra do versículo 12. Perseverança. A primeira palavra do versículo 12. Aqui. Aonde que os santos têm que perseverar, irmãos? Aqui. Aqui aonde? Nesse momento que a besta está perseguindo. A gente acabou de ler aqui, ó. Enquanto a besta persegue, exige adoração, é aqui, nesse momento da besta perseguindo, é aqui, irmãos, que está a perseverança dos santos. Não é em qualquer outro momento, não. É aqui. Muitos pegam esse versículo e fazem o quê? Ah, vamos ler esse versículo aqui no velório de alguém, quando um cristão morre. Né? Muitos pegam esse versículo e lê. Não, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. E pegam aqui a continuação do versículo 13. Bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tem muita gente que pega esse versículo 13 aqui e fala no velório, né? No sepultamento de um irmão. Não, o irmão está descansando. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Mas o contexto dessa bem-aventurança aqui, irmãos, está no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os irmãos entenderam, irmãos? Aonde que está a perseverança dos santos? É nesse momento de perseguição. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, os judeus, e os que têm a fé em Jesus, os cristãos. É aqui nesse momento que eles têm que perseverar, irmãos. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós falamos que essa perseverança é perseverar em quê, irmãos? Não lembram? Não. Porque nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que perseverança é essa que eles têm que ter aqui? O amor ao Senhor. Porque se os santos não amarem o Senhor, eles vão adorar a besta. Então aqui está a perseverança dos santos. Não vou adorar a besta não. Eu amo o Senhor com amor indestrutível. Eles aprenderam com o fogo da tribulação a amar o Senhor com amor indestrutível. E o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que... Os mortos que o quê, irmãos? Desde agora quando, irmãos? Desde hoje? É desde hoje? Desde agora quando, irmãos? Desde sempre, desde o início. Bem-aventurados os mortos. Esse agora aqui é o quê, irmãos?
Bem-aventurados os mortos que desde agora quando, irmãos? Olha o contexto, irmãos. Desde agora quando? Durante a grande tribulação, irmãos. É agora, né? Ele está falando da tribulação aqui, irmãos. Os que perseveram, os que não adoram a besta. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Os irmãos entenderam o contexto? Não é bem, porque um cristão pode morrer hoje, irmãos, e não ser bem-aventurado. Nem todo cristão que morre hoje morre maduro. Certo ou errado? Certo ou errado, irmãos? Então nem todo cristão que morre hoje é bem-aventurado, irmão. Ele pode ter que passar pela disciplina da hiena, né? Nós já vimos essa disciplina, quando que vai acontecer. Na tribulação não vai passar na hiena, porque ele está na tribulação. Agora, quem está na tribulação, irmãos, e morre porque não aceita a marca da besta, bem-aventurado os que desde agora, ou seja, na tribulação, morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras com eles acompanham. E no versículo 14, o que acontece, irmãos? A colheita do trigo. Ou seja, depois disso tudo, depois da perseguição da besta, depois deles terem que perseverar contra a besta e depois de morrerem pela besta. Essa é a ceifa do trigo. Isso aqui, irmãos, é um zoom no arrebatamento. Agora o capítulo 15, que é o seguinte, é um zoom no zoom. Né? Os irmãos já... Agora todo mundo tem celular, né? Todo mundo sabe tirar foto no celular, não sabe? Então a gente pode dar um zoom, não pode? A gente pode dar um zoom maior, não pode? O capítulo 15 é um zoom maior do capítulo 14. O 14 já é um zoom na tribulação. Uma lente de aumento. O 15 é um zoom no zoom. Por quê? Porque no 15 ele vai falar quem são esses bem-aventurados que morrem pela besta. Está aqui no versículo 1. Vamos aqui ler a partir do versículo 1 já para encerrar, né? Apocalipse capítulo 15. Isso. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vamos entender o versículo? Com esses últimos 7 flagelos, se consumou a ira de Deus, ou seja, acabou a tribulação. Chegou até o final. Derramou as taças, pisou o lagar da ira, as vestes do Senhor ficaram salpicadas de sangue, como fala Isaías 63. E o que ele vai falar aqui, ó? Um zoom no zoom. O que o apóstolo João vai ver aqui, ó? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores de quem, irmãos? Olha só. E os vencedores da besta. Tá ouvindo? Não é só o filho varão e não é só as primícias que são vencedores. Tá vendo? Tem vencedores que não vão ser arrebatados no começo, vão ficar na tribulação, mas também são vencedores. Por quê? Porque venceram a besta. Não negaram o nome do Senhor. Foram decapitados. Perseveraram e perderam a vida. Então ele está falando desses que lutaram contra... Só quem pode vencer a besta é quem, Cátia? É quem luta contra a besta. Quem não luta não pode vencer. Quem foi arrebatado não lutou contra a besta. Só quem está na tribulação que pode lutar contra a besta. E só esses que podem vencer a besta. Amém, irmãos? Então ele fala assim: vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, ou seja, eles passaram pela marca da besta. Venceram porque não aceitaram a marca da besta. E se achavam em pé. O que quer dizer se achar em pé? Ou seja, eles foram ressuscitados. Porque quando fala de estar de pé, fala de ressurreição. Eles venceram, foram decapitados, mas já se encontravam em seguida em pé, diante do Filho. Amém? Em pé, no mar de vidro, tendo harpas de Deus.
e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... O que eles diziam, Kátia? A gente louvou hoje aqui. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as tuas nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Amém, irmãos, amém. Esses serão decapitados e logo em seguida já vão estar louvando o Senhor de pé nos céus, irmãos. Então não tema perder a cabeça, irmãos. Logo em seguida que você perder a cabeça já vai estar no lugar. No momento seguinte, acabou. Irmãos, isso que o irmão Dino falava. Ele falava assim mesmo: irmãos, você perde a cabeça e ela volta no mesmo momento, para o mesmo lugar. Na mesma hora, irmãos. E eles entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Falando o quê, irmãos? Grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esses são os vencedores da besta, irmãos. No versículo 2 fala o seguinte: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. O que é um mar de vidro, irmãos? Nélio, naquela visão que Moisés teve lá no começo, ele teve uma visão no céu e teve que reproduzir tudo aqui na terra, não teve? Tá ali, ó, naquele quadrinho ali, irmãos, ali. Tudo que ele viu, ele teve que reproduzir igualzinho. E o que tem ali, irmãos? Gravado ali. Vou mostrar ali para os irmãos ali, rapidinho. Aqui, ó. Consegue discernir aqui? Isso aqui é o tabernáculo. É o altar dos holocaustos. Bacia de bronze. Isso aqui é a bacia de bronze, irmãos. Tem água aqui dentro. Amém? Para que serve aquela bacia de bronze ali, irmãos? Para eles se lavarem. Isso fala de quê, irmãos? O sacerdote, para comparecer dentro do tabernáculo, ele tinha que se lavar ali. Isso fala de santificação. Se santificar para se apresentar diante do Senhor. Então esse mar de vidro, que é uma representação do que está no céu, está representado na terra por aquela bacia de bronze. É uma figura na terra daquilo que Moisés viu no céu. E aqui, João está vendo esse mar de vidro. Esse mar de vidro que é representado pela bacia, que fala de santificação, fala de limpeza. Mas esse mar de vidro aqui, irmãos, tem algo a mais que não tem ali. Mesclado com fogo. O que quer dizer esse fogo, irmãos? Porque aquela bacia de bronze, que fala de lavar, fala de uma santificação pela lavagem da água pela palavra, certo? Lá em Efésios capítulo 5. O Senhor lava a sua igreja, cuida dela, fazendo o quê? Lavando-a pela lavagem de água pela palavra. Então aqueles que foram arrebatados no começo, primícias de filho e varão, se santificaram somente com a água. Ou seja, somente com a palavra. Mas esses aqui tiveram o fogo junto, irmãos. Por isso que eu achei que a figura do vidro era algo bem mais difícil, né? Porque não existia vidro ali, né? Sim. Ali era bronze polido, Sim. né? Que servia como espelho. Não existia espelho de vidro antigamente, era bronze polido. Por isso que aquela bacia era feita de bronze. Mas é um mar de vidro, entendeu? No reino, quando o Senhor fala, você falou que quando ele fala que então ouviu a voz do céu, ele escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram do Senhor. Quando o Senhor fala daqueles que morreram até aqui,
aqueles que não passaram, por exemplo. Tem irmãos que, antes da tribulação, que vão morrer aqui no Senhor e vão reinar. Que reinar Morre nesse tempo aqui, que amadureceu. amadureceu e vai reinar. Que vai reinar. Agora, quando o Senhor fala lá em Apocalipse, que ele está falando daqueles bem-aventurados, que é aquele que, um exemplo, que morreu, aquele que lutou contra a besta e morreu. Ele não aceitou a besta, então ele morreu ali. Esse não vai reinar. Vai. Quem morrer é certo de ser vencedor. Mas eu tenho uma dúvida em Apocalipse 20, quando o Senhor fala. Que é porque o reino é diferente do céu. O reino é um período milenar. Isso. E se ele passou, se ele passou pela grande tribulação, o Senhor vai tirar a igreja? O Senhor tira a igreja na tribulação, não tira? Não, ele vai tirar num determinado momento. Depois a igreja volta? Ele vai tirar. Reinar? Ele já tirou parte da igreja no início da tribulação. Ele já tirou parte da igreja no início. Ele vai tirar o restante da igreja. Quem vai lutar com a besta? Os santos, os que ficarem. Os santos que ficarem. Isso. Mas o Senhor não vai separar? No final. Não. É só no final. Depois que eles vencerem a besta. Eles vão ter que vencer a besta. Ele fala que bem-aventurado aqueles. Lá em Apocalipse 20 ele vai falar. Depois, Não, pode falar. Ele fala aqui no 20 que eu fiquei com dúvida nessa parte desse irmãos que vão ficar lutando ali, que não vão aceitar a marca. Não chegou no livro, ele está falando só da tribulação. Sim, a tribulação. Aí ele fala aqui no 20, ele fala assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Que é o quê? Aqueles que morreram agora, certo? Não, a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é protos anastasis. Protos anastasis. É a palavra em grego. Protos quer dizer melhor ressurreição. Não primeira. É primeira, mas também tem a conotação de melhor. Então, todos os que morrem nesse período de tribulação, eles fazem parte da melhor ressurreição, que é a primeira ressurreição. Então, todo mundo que faz parte, tanto do filho varão, quanto das primícias, quanto do trigo, eles fazem parte da primeira ressurreição. Todos eles. Os três. Aí ele vai falar que sobre esses, a segunda morte não tem poder. Não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 2000 anos, isso aí. Então, tem um grupo, tem uma galera, irmãos, que vai reinar com Cristo. Mas uns vão estar numa posição, filho varão e primícia, vão estar no trono, irmão. Outros vão estar numa posição inferior e outros vão estar numa posição mais inferior ainda. Mas todos vão reinar. E a gente vai ver isso na próxima reunião. Por quê? Porque eu falei que existem quantos arrebatamentos? Lembra lá no começo? São 7 arrebatamentos. Né? Por quê? Alguns vêm 3. Não está errado. Outros vêm 7. Eu vou encerrar aqui para a gente continuar esse assunto na próxima reunião. Por que alguns vêm 7 arrebatamentos? Porque esse arrebatamento da colheita do trigo, alguns irmãos subdividem em grupos. Ou seja, pode ser 3 arrebatamentos, filho varão, primícias e colheita do trigo. São 3, está certo, não está errado. Mas essa colheita do trigo também pode ser subdividida. Porque quem vai ser ressuscitado e arrebatado aqui no trigo? Tem subgrupos. São os que vão morrer durante a tribulação, é um grupo. Esses aqui que a gente leu no capítulo 15. Perdem a cabeça, então já tem mais um, certo? Tem as virgens nécias e prudentes de Mateus 25, certo? Elas vão ser ressuscitadas nessa hora. As virgens nécias e prudentes não vão no começo com o filho varão e com as primícias. Elas vão nessa hora aqui, do trigo, da colheita do trigo. Mas a virgem prudente e virgens nécias morreram antes de começar a tribulação. Morreram morte normal. Não foi como o filho varão que perdeu a vida martirizado, entendeu? Elas morreram morte normal, mas são vencedoras. Mas só vão ser ressuscitadas e arrebatadas junto com o trigo. Então já tem os mortos durante a tribulação,
virgens nécias e virgens prudentes, e tem os que ficaram vivos durante a tribulação, que não morreram. Porque nem todo cristão vai morrer durante a tribulação. Alguns vão ficar vivos até o final. Então já são 6 aí. Se a gente dividir o trigo em subgrupos. 7 anos. E tem mais o último, que é o 7º. Que alguns consideram mais um arrebatamento que é de quem? Que são das 2 testemunhas. Que também vão ser arrebatadas. Se a gente contar com as 2 testemunhas que vão ser arrebatadas, são 7 arrebatamentos. Distintos. Então, irmãos, em algum desses aqui a gente tem que ir. Ó, são 6 chances. O das 2 testemunhas a gente não vai, né? Só são as 2 testemunhas, então sobram 6. Em algum desses 6, irmãos, a gente tem que ir. Em algum desses a gente vai. Os mártires já fechou, então sobram 5. Né? Pra gente ir. São 5 chances em 7, irmãos. Né? Tá bem positivo pra gente, né? Então a gente vai ver isso na próxima reunião. Eu só adiantei aqui por causa do que o Theo falou, né? Então, irmãos, a gente já está entrando na tribulação. A besta já está exigindo adoração. Os santos têm que perseverar e vão perseverar. E vão perseverar dando a vida. Muitos dando a vida. Em testemunho do Senhor. Mas muita coisa ainda vai ter que acontecer. Porque a gente não viu 1 Tessalonicenses capítulo 4. A gente não viu Coríntios capítulo 15. Que fala também de arrebatamento, né? Mas isso fica para a próxima reunião. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.